Amém, amados. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus. Missionário pode chegar, bênção. Antes só de nós orarmos, pode se assentar, pode se assentar. O nosso culto de jovens, semana que temos 2 programações nos próximos sábados, hein? Culto de jovem, nós vamos reunir aqui 6 horas, né? Eles vão tomar um cafezinho, como que chama? Um coffee break da tarde aí, e daí eles vão pro Voltando a Sonhar, que vai ter sexta e sábado, que vai ter um show na Arautos da Paz aí com o Fernandinho, vários, né? Central 5, DJ PV, é isso? Né? Então tem vários aí, vai ter uma programação legal na sexta e no sábado. Então é um ministério de jovens que atuam em todo o Brasil, e eles vão ter uma programação especial. Então, nosso culto aqui 6 horas, né? Reunir aqui o pessoal aqui da igreja e depois vão para lá, tá? E no outro, né, o primeiro sábado de junho, né, a nossa festa caipira, tá? Festa caipira, mas daí não é aqui na igreja, é lá no Espaço Gourmet do Condomínio do Eto, ali no Parque Prado, e a gente vai ter lá os espetinhos e cada um leva a sua delícia caipira, né? E aí a gente vai confraternizar junto e ter um tempo especial, tá bom? Então, se programe aí, os próximos 2 sábados para a gente estar junto, tá bom? Vamos orar. Felipe é um amigo já de longa data, né? Sempre esteve conosco em todas as programações missionárias, né? Ele é capelão de um colégio aqui em Campinas, ele é missionário, né, da CEPAL, ele também tem o canal Eu Missionário, se digitar lá no YouTube, Eu Missionário, ele explica sobre várias coisas missionárias também, né, o trabalho em vários países, também dá treinamento missionário, tá? Ele hoje é membro da igreja presbiteriana ali do Jardim Olina, né? Do Jardim Olina, e ele também já atuou como contrabandista de Bíblia, né, atravessando é um rio lá, é um rio que vocês atravessam da China para a Coreia do Norte, rio Tumen. Tem tanto rio naquela China, e ali, né, Rio Amarelo, Rio Azul, e eles atravessaram para entregar Bíblias na Coreia do Norte. Ele foi missionário também já da Portas Abertas, foi missionário da Missão Nexo, e hoje é missionário da CEPAL, que é uma das maiores missões do Brasil, né, que impacta todo o Brasil aí com treinamentos e também preparação dos pastores. Amém? Vamos orar por ele, e ele vai trazer uma palavra abençoada para o nosso coração. Senhor Deus, nós queremos orar pela vida do missionário Felipe, pedir que o Senhor continue derramando da tua presença, do teu espírito, e abençoando sua vida, sua casa e seu ministério. Abençoe a Ju, as crianças, né? Cuide delas com a saúde, Senhor, e que o Senhor possa usá-lo de maneira especial nesta manhã como boca de Deus neste lugar, Pai. Nós somos gratos pela sua vida, pela sua amizade, sempre pelo seu trabalho missionário à frente do reino de Deus, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Olá, irmãos, cumprimentos com a paz do Senhor. É muito bom estar servindo. A primeira vez que eu falei num evento do Portas Abertas foi em 2005, faz um pouquinho de tempo. Deus me chama, eu começo a servir em missões ainda nos anos 90, então faz um tempo já, mas é bom demais estar não apenas servindo e falando, mas junto com amigos. Até estava pensando aqui, sabe, pastor de Morto, já começou tão maravilhosamente que eu descobri que o nome do primo é Alex. Olha que coisa. O irmão lá falou assim, chamou o irmão Alex aqui. Foi, Alex? Quem é Alex? Não, o primo lá na frente. Eu já aprendi alguma coisa. Mas é muito bom estar aqui com os irmãos, com amigos, antes de tudo. Amigos mais chegados do que irmãos, pastores tão queridos. É muito bom. É muito bom. Eu só ia pedir... já tá. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. A ideia do DIP é justamente ser como se fosse um megafone que amplifica essa voz dos que não são ouvidos. Quando a gente pensa de igreja perseguida, a gente não para pensar que algumas organizações calculam de 300 a 340 milhões de cristãos que sofrem algum tipo de perseguição. Então, um número muito grande. Quando a gente pensa, a gente vai ver números e dados daqui a pouco, informações, mas eu quero que vocês
de fato, essa manhã a gente reflita no seguinte ponto, que essas estatísticas, esses números, essas informações são de uma parte da nossa família. O corpo de Cristo, ele não é um corpo desmembrado, sabe? Esquartejado, cada pedaço está num canto. Não, deve ser um corpo unido. E nesse corpo unido, quando uma ponta do dedo, uma ponta da parte do corpo sofre, todo o resto, de alguma forma, tem que reverberizar essa dor. E, de fato, senti-la. E ao senti-la, proporcionar algo. Eu acho maravilhoso que uma vez um cristão perseguido nos disse que a menor e maior coisa que a igreja livre pode fazer para com a igreja perseguida é a oração. A menor coisa e a maior coisa, ao mesmo tempo. É muito interessante isso, não é? A gente pode fazer tantas coisas, de fato. Eu estava pensando, o que eu fiz hoje para vir à igreja? Acordei mais cedo, me organizei, tomei meu café, arrumei lá, ajudei na questão da família, com 2 crianças, né? A correria é outra. Daí venho aqui com segurança, com paz, com tranquilidade. Estou com a minha Bíblia e penso, como é para com os nossos irmãos que de fato sofrem perseguições diariamente? Como é no oeste africano? Homens e mulheres como nós têm que se afugentar de seus lares todos os dias nas montanhas. Em regiões que você pensa, é montanhoso, por isso é mais seguro. É mais seguro porque há bestas feras nessa região. Entendeu? Então nem os perseguidores vão nessas regiões. Essa é a região que nossos queridos irmãos muitas vezes desfrutam suas noites. Às vezes a gente tem uma noite um pouco mal dormida, já pensa, poxa, já está difícil, vai estar difícil trabalhar, se concentrar, se organizar, produzir. E esses irmãos? Nós temos as nossas lutas. As lutas, ninguém sabe qual é a luta do outro, né? No seu tamanho, não é? Mas essa noite não, estou acostumado, perdão, essa manhã, eu quero convidá-los a gente, de fato, deixar um pouco de lado as nossas misérias, as nossas mazelas, e de fato vislumbrar como ela é no corpo de Cristo, numa parte da África. Pode passar o primeiro slide, por favor? Essa parte bonita da família que vai aparecer aí, a minha esposa, os nossos filhos, o Daniel de 6 anos, o Gabriel de 1 ano e 10 meses. Pois é, quando olham o Gabriel, falam, nossa, e tem uma cara que apronta. Não, é só cara, né? O grande também, não posso falar muito, puxaram o pai, né? Mas a beleza, graças a Deus, puxaram da mãe. Olha como Deus é bom, né? E misericordioso. Com essas 2 lindas e maravilhosas crianças que nos alegram todos os dias. E todas as madrugadas, muitas vezes. Mas você sabe como é, né? Pode passar o próximo slide, por favor. Como foi passado maravilhosamente? Obrigado, pastor. A gente é membro da igreja IPI, Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Olinda, aqui de Campinas. Somos missionários da igreja CEPAL, uma família missionária. Sou capelão do Colégio Presbiteriano aqui de Campinas, aqui lá na rua Lusitana. Servimos semanalmente, visitando todas as salas, evangelizando por volta de 350 a 400 alunos. Depende da rotina dos professores, a gente não quer atrapalhar eles, então a gente vai se organizando para possivelmente tentar aí todas as semanas passar em todas as salas. E temos conversas maravilhosas com as crianças. Eu gosto muito das crianças de 8 a 12 anos, que elas fazem as perguntas mais contundentes. Seminários não tem perguntas, pessoas estão se preparando para pastor, para missionário, não tem perguntas tão perspicazes quanto as crianças de 8 a 12 anos. Aliás, compartilhando um pouco de uma manhã que a gente teve que compartilhar com as crianças, um cerne tão importante assim da fé cristã, de que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Uma criancinha lá, uma menininha, com os olhos bem abertos, tio, porque lá meu título eclesiástico lá no colégio é tio pastor. Isso é que eles me chamam, né? Então eu fico ou só tio, não tem problema, a gente fica super feliz com isso. Mas ela chegou, tio, posso fazer uma pergunta? Pode, melhor depois do devocional, eu tenho vergonha de perguntar agora na frente dos outros, posso perguntar para o senhor depois? Pode. Aí acabou o devocional, puxei ela aqui, professor, licença, só ela vai fazer a pergunta? Pode fazer? E a gente pensa, né? No dia eu tinha falado sobre o chamado de Jesus para com os primeiros discípulos. Então eu já pensei, o que ela vai perguntar? A gente pode ser discípulo de Jesus? Tio, posso fazer uma pergunta? Pode. Jesus soltava pum? Que pergunta maravilhosa, não é? Muito incrível. E aí eu, contendo o riso, porque ela estava indo olhando para minha cara, tipo assim, é uma pergunta que eu tenho, eu quero saber. Eu falei, sim, Jesus é 100% homem, 100% Deus, né, encarnado.
Ela regalou o olho, regalou mais ainda. E fazia xixi e cocô também. Eu falei, também. E isso mudou a mentalidade daquela criança naquele momento, de como Jesus de fato é 100% homem, 100% Deus. E nesse processo de relacionamento, nesse processo de aproximação, a gente pode também tirar dúvidas que para elas são tão incríveis, mas, acima de tudo, confiar em Deus, que as sementes do Evangelho estão sendo distribuídas, vão germinar, vão localizar naqueles pequenos coraçõezinhos lá, terra boa e fértil, para que Ele seja glorificado, entronizado em corações que ainda Ele não é, mas Ele vai ser, em nome de Jesus. Como o Edmur falou, a gente tem um ministério chamado Eu Missionário, temos aí em todas as plataformas, agora a gente está lançando alguns podcasts só a parte de áudio, então tem no Spotify também. A gente está com uma série chamada Mulheres que se Arriscam, que aliás é o testemunho de algumas mulheres que, mesmo no mundo árabe, no mundo muçulmano, se convertem e têm testemunhos maravilhosos. Uma delas, já dando um spoiler aí, ela sai do coma. E ela sai do coma de uma forma muito simples. Imagina, ela vivia numa das cidades mais dominadas pelo Estado Islâmico do país dela. Isso ocorreu mesmo. Ela estava num hospital, estava em coma, e no meio do coma, Jesus aparece para ela. A ponto de ela sair do coma gritando, Jesus, eu preciso de você. E o médico, assustado, fala, é como se ela estivesse querendo pegar alguém, a mão de alguém. E ela estava querendo pegar as mãos de Jesus. Outros testemunhos de homens que lutaram pelo Estado Islâmico até e estavam escondidos no que era um escombro de um prédio. E por alguns dias, diariamente, um homem de branco se achegava àquele local, deixava alimento e água para eles. E um dos que coordenava lá, olhou para um dos soldados e falou, você sabe de quem é aquele cara, né? Todos os dias ele vem, ele traz comida para a gente, ele traz água para a gente. Ele é Isa. Isa em árabe é Jesus. Jesus se revelando em sonhos, em visões e muitas vezes literalmente alimentando até mesmo os que perseguem os nossos irmãos. E daí a gente entende quando Jesus fala que de fato devemos amar os inimigos até, não é? Porque de fato Ele continua os amando. Ele continua os alcançando. Meus irmãos, então não há missão pesada demais para que a gente possa praticar, não é? Pode passar o próximo slide, por favor? Muito obrigado. Um dos exemplos de atuação que temos é parceria com algumas agências missionárias, com alguns projetos missionários, com algumas famílias missionárias também. Um deles é a Missão MEP, Missão Esperança para a Europa. Eu quero dar um exemplo simples. Esses dados são os dados de alguns dos 19 países nos quais existe menos de 1% de cristãos protestantes. Menos de 1%. Na missiologia existe um termo técnico chamado PNA, Povos Não Alcançados. Para um país ser classificado como PNA, Povo Não Alcançado, é necessário que menos de 2% do país sejam cristãos, no caso protestantes. Menos de 2%. Como é menos de 2%, esse país ainda necessita de uma ajuda externa de lideranças, de igrejas, de agências, de missionários, para que o evangelho seja propagado nesse país. E eu quero dar apenas o exemplo da Espanha, país minha descendência, aliás, eu com essa cara de árabe, né, mas eu tenho descendência espanhola. Temos aí 0,4% de cristãos protestantes na Espanha. 0,4%. Também na missiologia, calculamos que conseguimos, com o avanço da missão e agências focadas naquela necessidade, dobrar o número de cristãos em 10 anos. É um cálculo possível, 10 anos. Então, eu quero que você imagine que agências, organizações, igrejas se empenhem na Espanha e daqui a 10 anos tenhamos 0,8% de cristãos. 0,8%. Multiplicando isso, vamos planejar para daqui 20 anos. Daqui 20 anos, ou seja, vamos dobrar 2 vezes, então teremos 1,6%. Humanamente falando, em termos de estratégias e projetos mesmo, missionários, humanamente falando, se nós estivéssemos nos focando apenas na Espanha, nos próximos 20 anos, a Espanha ainda seria um povo não alcançado. E a gente começa a perceber o quão grande, o quão intenso é, realmente como foi falado hoje, onde formos, essa é a nossa missão.
onde formos, sim, somos comissionados por Cristo e para Cristo. Pode passar o próximo slide, por favor. Se você tiver interesse lá, entra lá, acha a gente nas redes sociais, Eu Missionário Oficial, temos aí Facebook, Instagram, neles trabalhamos com artigos e o resumo deles focados em missões, temos no canal vários vídeos em missões, temos no Telegram, temos no Spotify, no Deezer e outras plataformas aí, todos quem está conseguindo a gente vai lançando, servindo e acolhendo. Nosso foco é esse. De fato, nosso foco é esse, acolhendo vocacionados e servindo a igreja local. Por quê? Não existe missão sem essa parceria, sem essa união. Não existe. Não tem como enviar um missionário o qual a sua igreja não tenha o enviado anteriormente. A igreja é quem o conhece. A igreja é quem olha esse perfil de homem e mulher de Deus e entende, identifica na vida dele o chamado específico de missão transcultural, o chamado específico de pastorado, o chamado específico de missão para com todos os dias, onde você for. Esse é o nosso foco, servir a esses. É muito bom estar aqui numa igreja como essa, no qual servimos essa igreja, no qual somos servidos por essa igreja. Então é muito bom essa troca, esse relacionamento, entendendo que Deus está sendo glorificado. Pode passar o próximo slide, por favor. Nosso foco hoje é oeste africano, a Nigéria. Eu, como formado em geografia, como geógrafo, é até bom que a gente vai... Aliás, eu fiz geografia por causa do testemunho de um missionário chamado David Wilkerson. O maior... David Wilkerson, perdão, eu sempre lembro do Cruz Punhal, confundo. David Livingstone, né? O maior missionário da África. Para a gente ter uma noção, o corpo dele é sepultado num local na Inglaterra, no qual apenas reis, rainhas, príncipes e princesas estão enterrados. Ele é o único civil que está enterrado entre reis e rainhas. Porque ele entregou sua vida por Jesus. Porque ele amou Jesus até o fim. Mas o coração dele foi enterrado na África. Porque, de fato, o coração dele continuaria a estar lá. Tem que ter todo o sentido poético, não é? Eu me lembro de estar estudando numa aula de cartografia e a professora estava falando de um europeu que estava lá desbravando a África e descobre as cataratas Vitória e vai descobrir, e ela começa a contar. Mas eu já ouvi essa história lá numa EBD, no qual minha mãe contava as histórias lá da APEC, né, possivelmente. E eu falei, professor, por acaso esse desbravador chamava-se David Livingstone? Ela falou assim, Eu falei, só esqueceu de comentar que ele foi lá porque ele amava a Deus acima de tudo. Ele só foi lá porque ele era um missionário. Um homem que deu sua vida por Jesus. Lutou contra a escravidão. Por causa dele, mudam-se regras e leis de contexto mundial contra a escravização e contra o tráfico humano, que era um tipo de tráfico humano na época, não é? Infelizmente. Como existem ainda hoje. Mas pode passar o próximo slide, por favor? Algumas características aí. Se a gente pensar o continente africano, aí 54 países, essa região apenas compreende 13 países. Mas, Felipe, por que apenas fixar essa região de 13 países da Nigéria e oeste africano, que é a região de países fronteiriços com a Nigéria? Porque apenas essa região é responsável por 91% dos assassinatos de cristãos todos os anos. 91%. A gente está falando de todos os assassinatos de cristãos no mundo todo. Essa região apenas 91%. Sendo que, desse número, 74% estão somente na Nigéria. A gente está falando de um extremismo terrorista, como o Boko Haram, no qual ele nasce num braço da Al-Qaeda, e a gente sabe que a Al-Qaeda não é pouca coisa, e a própria organização fala, não, vocês estão extremistas demais, expulsam eles dessa parceria, desse vínculo. A gente está falando de uma intensa ação demoníaca mesmo, proporcionando nesses países densas trevas, nas quais nossos irmãos têm propagado a luz de Cristo Jesus, que sim, continua dissipando as trevas. Lembre-se disso. Pode passar para o próximo slide, por favor, ser um pouco rápido aqui. O Joshua Project, que é uma organização que faz estatísticas e cálculos que são muito úteis para a missiologia e para campos missionários, calculam que só nessa região de 13 países temos 1.769 grupos étnicos diferentes, com culturas diferentes, línguas diferentes, muitas vezes religiões diferentes.
Só nesses 13 países. Pode passar o próximo, por favor? Ou seja, temos uma necessidade atual de uma força de trabalho missionária de 3.471 missionários. A gente começa a perceber que os campos de fato continuam sendo grandes, brancos, preparados, lá como é descrito em Lucas 2,10. Mas poucos são os trabalhadores, e continua isso. Mas o verso B dessa parte a gente esquece do versículo, então ore, para que o dono da seara, ele envie trabalhadores. E esse Deus que servimos continuamente trabalha e continuamente aquece corações para o campo missionário. Para que sim, no meio de nós, homens e mulheres sejam enviados para o campo missionário. Pode passar para o próximo, por favor. Ok, então como primeiro passo, primeiro ponto, como que é a perseguição? Pode passar, por favor. Essa região, ela, da Nigéria e outras regiões, ela sofre ataque principalmente de grupos do Estado Islâmico dessa região, do Boko Haram e de extremistas fulanis, que inicialmente eram pastores, eram homens de pecuária, de áreas tribais, mas eles começam a atuar e começam a perseguir. Pode passar o próximo, por favor? A diferença é que o Boko Haram e o Estado Islâmico dessa região, ele atua principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros, e os extremistas fulanis, eles atacam as aldeias e pequenas vilas, que são milhares nessas regiões. Então são atuações diferentes, porém a gente percebe que não há um porto seguro, não uma região que é o quê? Eu vou para a região mais habitada, então lá vai estar seguro. Não, lá vai ter ataque terrorista, lá vai ter guerrilhas, tanto do Boko Haram quanto do Estado Islâmico. Podem passar, por favor, obrigado. Além de tudo isso, no norte da Nigéria e alguns desses países, há a prática da Sharia. Felipe, o que é Sharia? Sharia é quando a constituição do país é toda alicerçada no Alcorão, nos hadiths, que são outros livros, e nas sunas, que são outros livros sagrados para o Islã. Você sendo muçulmano ou não, você tem que praticar essa Sharia. Isso faz com que, se você se tornou cristão e você é um ex-muçulmano, é rápida a ação de que é necessário uma punição com a morte. Não tem muita conversa, não tem muito tempo de julgamentos. Eu lembro quando eu estava no norte da África, em outra região, mas foi muito estranho visitar um ponto turístico com um guia armado. Aliás, com uma Uzi aqui dentro lembro até hoje, ele com o terno, arrumando o terno, daí apareceu um pouco e falei, olha que coisa, vou fazer amizade com esse cara. Isso é muito importante nos momentos. A gente aprende algumas coisas de protocolos de segurança. Um deles é esse. Porque eu ser mais amiguinho do cara que está armado, se tem um problema, é natural ele se preocupar principalmente com os que já têm um pouco de laço afetivo. Logo, funciona ser amigo com desses caras. Na missão, a gente brinca, de fato, a gente já traficou Bíblia, já traficou comida, já traficou gente, porque Deus nos chama a isso. A gente brinca que muitas vezes a gente faz o que Deus nos chama a fazer, quando ninguém está vendo, quando ninguém quer fazer, e quando possivelmente não poderia ser feito, né? Mas Deus cuida, Deus nos chama. E é maravilhoso a gente entender que esses chamados e essas ações, a gente poderia sentar no meio de uma roda de amigos e conversar essas ações, assim como falaria, olha, comprei tal refrigerante na esquina. Por que isso? A gente só faz as coisas simples. A manifestação do cuidado, da graça, do poder de Deus, é Deus que dá, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da missão, e Ele continuou sendo. Não se esqueça disso. Não se esqueça no processo quem é o dono de quem. Que a gente às vezes tem que se relembrar disso, não é? Pode passar o próximo, por favor. Muito obrigado. Tipos de perseguição que dominam esses países, pode passar. Opressão islâmica, hostilidade etno-religiosa. Aí vocês entendem por que a gente comentou o número e a grande quantidade de etnias. E daí você pensa que muitas vezes nas regiões não é a perseguição do Estado, no caso da Sharia, aí, da ação islâmica, mas também de da hostilidade das suas etnias. Pode passar a próxima slide, por favor. Alguns governos num nível de governo tirânico, a ponto da gente classificá-los como uma paranoia ditatorial. Há também, nesses contextos, grande corrupção, crimes organizados, e essas organizações criminosas também perseguem cristãos, porque quando eles entendem que o cristianismo, quando é manifestado, quando a cosmovisão cristã é alicerçada nas mentes e na ação dos cristãos, as ações criminosas deles estão fadadas a serem
abandonadas. Eles sabem dessa ameaça. Percebem isso? Até os que estão envoltos em densas trevas percebem da grande ameaça que há na ação deles quando a luz se chega nesses lugares. E a boa nova é que a luz continua chegando, continua se manifestando, continua dissipando trevas. Pode passar o próximo slide, por favor. Quais as principais fontes de perseguição, então, nessas regiões? Pode passar o próximo, obrigado. Então, a gente tem oficiais do governo, como, por exemplo, praticando a Sharia, líderes de grupos étnicos, líderes religiosos não cristãos. Pode passar o próximo, por favor. Grupos violentos, religiosos, grupos de pressão ideológica, parentes. Pois é bizarro a gente pensar que em um país que você muda de fé, os seus pais, os seus tios, vão de alguma forma colocar um preço na sua cabeça, incentivando outros a praticarem aquilo que eles não têm coragem de fazer. O problema é que algumas vezes eles têm coragem de fazer. Eu me lembro uma vez, a primeira vez, aliás, que eu recebi áudios pedindo oração por um homem que eu havia discipulado há alguns meses no Oriente Médio. E o meu querido amigo estava sendo aprisionado pelos próprios primos e tios. E de forma sádica, esses parentes ainda gravavam áudios dele sofrendo torturas e mandavam para o pastor local. Isso tudo só está acontecendo porque você fez a cabeça dele para ele sair da fé islâmica. Fala para ele agora que ele tem que abrir mão. Porque já tinham percebido que forçar aquele nosso amigo não ia dar certo. Por misericórdia de Deus, um dos parentes não deu conta de ver todo esse sofrimento de um parente e afrouxou lá a segurança e ele consegue fugir. Hoje em dia teve que fugir de país. Segunda vez que ele foge de país, por segurança. E o crime que ele cometeu, ser cristão. Ir na igreja, ler a Bíblia. Pode passar o próximo, por favor. Como a gente já comentou, então, redes criminosas também praticam essa perseguição, partidos políticos, cidadãos e quadrilhas, organizações multilaterais. Mas Felipe, você estava falando de organizações multilaterais? A ONU é uma organização multilateral. Meu querido, um amigo meu foi preso por causa que o advogado da ONU, do setor da Acnur, setor da ONU relacionado a refugiados, ele foi entregue para o governo local porque o advogado o advogado da ONU, no caso de uma entrevista com esse meu conhecido, falou: olha, como assim você chama Mohammed e sua esposa está sem véu? Você é um muçulmano? Ela tem que usar algum tipo de véu? Ele falou: não, eu tenho berço islâmico, mas eu sou cristão hoje. Como assim você abandonou a fé muçulmana? Sai daqui. Expulsou ele do escritório da ONU no mundo árabe. E logo depois ele é preso, porque ele foi denunciado pelo advogado. E daí a gente percebe que, de fato, as densas trevas estão em locais que a gente menos imagina, locais os quais até deveriam proteger esses nossos irmãos. Mas chega um momento na fé cristã que a gente tem que pensar e tem que entender que a gente não pode mais esperar a luz das trevas. Entende isso? Há densas trevas. Não há um filho de Deus lá, não há um homem de Deus lá, então terão densas trevas. É triste a gente pensar isso, mas é a realidade. Pode passar o próximo, por favor? Obrigado. E agora eu queria que a gente separasse um tempo ao ler a mensagem de hoje em Mateus 5, 1 a 11, que é o início aí da descrição de Mateus quanto a um dos grandes blocos, dos 5 blocos que ele cita no Evangelho de Mateus, da pregação de Cristo Jesus. Mateus 5, verso 1 a 11, é o início da descrição que ele faz do que a gente chama de, teologicamente, do Sermão do Monte, que finaliza no capítulo 7. É interessante que o Sermão do Monte nos apresenta motivos internos e também condutas externas. A cada versículo, a cada trecho, você vai vendo Cristo Jesus descrevendo todo o processo. E é interessante, eu fico pensando Mateus, pensando do como foi ele ver Jesus se assentando ao monte. No primeiro século era comum o mestre se assentar e dessa forma queria dizer que dos discípulos para eles se chegarem, que aí ele ia fazer um ensinamento. Mas esse mesmo Mateus que antes de ser chamado por Cristo Jesus para ser discípulo, ele era coletor de impostos. Não para com os judeus, mas para com os romanos, não é? Então ele era duplamente mal visto pelos de sua região. Jesus chamou um desses. Como Mateus era um
um escrivão desse processo de coletoria de impostos. Ele sabia escrever muito bem, então por isso esse evangelho é muito descritivo. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguirão os profetas que vieram antes de vocês. Com a mesma reverência, eu convido-os a fechar os olhos e abaixar a cabeça, para que a gente possa orar por essa maravilhosa porção da palavra. Querido Deus, nós te clamamos, Deus, fala aos nossos corações. Que a tua boa palavra encontre os nossos corações terra boa e fértil. E que o teu Santo Espírito nos convença daquilo que o Senhor sabe que precisamos ser convencidos. Pai amado, a mesma fé que compartilhamos com esses nossos irmãos que sofrem perseguição, Deus, que essa mesma fé aqueça os nossos corações essa manhã. Que essa mesma graça e misericórdia vinda de Deus nos acolha, nos alcance essa manhã. Graças te damos, Deus, pela liberdade que temos. Mas clamamos para que essa liberdade não nos acovarde, não nos acomode. Mas que de fato essa liberdade que temos possa ser usada para que o Senhor seja glorificado e exaltado em mais corações a cada dia. Que a gente possa ter pleno entendimento que essa palavra é para nós. Quando formos insultados por seu nome, nos alegremos pela grande dádiva que o Senhor nos dá. Seja conosco, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém. É interessante a gente pensar que nesse pequeno trecho é apresentado a nós critérios muito maiores de uma vida cristã. Critérios os quais, se a gente pensar, a gente fala só por Deus mesmo. Ou só Jesus viveu isso perfeitamente. A boa notícia é que mesmo em nossa jornada e buscar e viver santidade, passamos às vezes por alguns percalços de fracassos. Muitas vezes fracassamos miseravelmente em seguirmos a Cristo Jesus. E mesmo em meio a esses fracassos, é como se Deus nos conduzisse na sua graça e misericórdia. É como o Espírito Santo de Deus nos convencesse a cada dia de que podemos ser perdoados, de que podemos nós chegar à mensagem da cruz, deixar os nossos fardos e as nossas cargas, e de fato, em nossos corações, de fato que Jesus nos perdoar e nos libertar de nós mesmos. Há um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele tem um livro chamado Discipulado, creio eu. E o primeiro capítulo ele fala da grande diferença entre a graça barata e a graça divina. E ele apresenta que a graça divina é de fato a graça que nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus, pois não há outro caminho a seguir. Infelizmente há uma graça barata que muitas vezes nós abraçamos, que nos convence de que temos motivos e desculpas para pecarmos, nos afastando a cada dia mais da graça divina. É interessante esse trecho de bem-aventuranças, de felizes são os que sofrem e vivem tantas coisas que na nossa cosmovisão a gente pensa, mas peraí, parece que eu só vou perder se eu seguir isso. E daí a gente pensa no próprio escritor, não o autor, né, mas o escritor desse evangelho, Mateus. Mateus, ele no primeiro século, ele evangeliza regiões da Etiópia. Ele de fato entende profundamente o sair
das regiões de Jerusalém, Judéia, Samaria, e ele vai aos confins, evangelizando toda uma região do Egito, a ponto de, ainda em sua época, Hircano, um rei desses egípcios, manda Mateus ser transpassado por lanças, porque sabiam que não conseguiriam conter a evangelização que Mateus estava propagando no Egito. E, literalmente, os primeiros, a igreja primitiva descreve em alguns livros que não estão narrados na Bíblia, mas são unidos aí por exemplo, John Foxe, no livro dos Mártires. Ele fala que, de fato, Mateus evangeliza toda uma região do Egito. Tomé, que a gente às vezes lê, fala, Tomé, sem vergonha, não acreditou em Jesus, teve que colocar o dedo na ferida literalmente lá. Pois é, meu querido, Tomé vai evangelizar Afeganistão, Paquistão, uma região da Índia. Homens que esse mundo de fato não mereceu, não é? Assim como a gente vê essa necessidade de orar pela igreja perseguida, essa igreja perseguida nos dá uma incrível lição, não apenas moral, mas espiritual, de que quando nós chegamos na palavra, a palavra deve continuamente ser um espelho para nós. De fato refletindo não quem somos, mas de fato quem Deus nos leva a ser. Assim como foi falado hoje de manhã maravilhosamente, a imagem e semelhança de Deus. Consegue imaginar isso? Deus, que fez tudo, que pode fazer tudo, que abre mão e se humilha a ponto de se fazer homem, carne. Isso já é uma grande humilhação, não é? E daí vive. Ele poderia ter escolhido nascer em qualquer lugar, na história, no mundo, no local, mas não. Ele opta por nascer numa região numa forma tão simples. Em sua primeira cama terrena, sendo possivelmente um berço, né, de engenharia emergencial, para não falar, né, outras palavras aí. Mas ele é deitado e acolhido num local que nós não colocaríamos os nossos filhos. Talvez não colocássemos os filhos dos nossos inimigos, não é? O Filho de Deus, encarnado, possibilita em seu primeiro fôlego de vida e seu último fôlego de vida locais tão miseráveis que, de fato, se pensarmos, nós merecíamos. Eu gosto da fala de um reformador que ele fala que ele orava de forma tão eloquente, tão acalorada, e perguntam para ele uma vez, como você consegue? Você ora assim de forma tão intensa, tão profunda? E ele fala para a pessoa que o perguntava, eu oro a Deus como se essa fosse minha última oração em terra. Como se eu fosse morrer logo após essa oração. E de fato eu soubesse, no profundo do meu ser, que eu de fato mereço o inferno. Como eu oraria a Deus? Se eu tivesse pleno entendimento do quão as minhas miseráveis falhas me levam a merecer muito mais o inferno do que os céus. As boas novas é que nunca seremos merecedores dos céus com as nossas forças. Aqueles irmãos que perseguem, que sofrem perseguição, eles estão à frente de nós, também têm suas falhas. Eu trabalhei muito tempo com cristãos asiáticos, e era engraçado que às vezes perguntavam, nossa, mas aquele cara é incrível, aquele chinês lá, aquele fulano, aquele africano, olha, que você não trabalha com ele 24 horas, olha, querido, porque dá trabalho, viu? Porque a gente é ser humano, somos falhos. O que nos dignifica, de certa forma, é o sangue de Cristo na cruz. Penso eu que há um antropólogo moderno, o Bauman, ele fala que, ele tem um livro chamado Tempos Líquidos, nos quais ele fala que os valores éticos e morais, eles de certa forma se liquefazem nessa sociedade. Se liquefazem porque eles podem se tomar de qualquer forma. Aquele velho conceito de que tudo se relativiza, não é?
Apenas essa frase tem que ser absoluta, né? Para ser verdadeira. O resto se relativiza. Mas Bauman ele fala isso e penso que, infelizmente, no dia a dia, esses tempos líquidos respingam um pouco em nós. Em nosso caráter, em nossa cosmovisão. Mas eu quero relembrá-lo que mesmo em meio a esses tempos líquidos que algumas coisas respingam em nós, de fato que você tem a possibilidade de diariamente se encharcar no sangue de Cristo Jesus. Lembre-se disso. Isso é tudo que temos. Isso é tudo que somos. Que de fato essa boa mensagem de que felizes seremos quando formos humilhados, insultados, caluniados, por causa de uma causa muito maior do que podemos almejar. Uma causa que proporciona causas eternas. A causa de que não somos mais criaturas de um Deus que fez tudo e todos, mas agora podemos ser filhos deles. Finalizando, meus queridos, queria convidá-los a pontuar alguns pedidos de oração dessa igreja que sofre perseguições. Pode passar o próximo slide, por favor? Como vemos todas as informações e todas essas notícias, como podemos orar? Como de fato podemos fazer o mínimo e máximo, como a gente aprendeu hoje, por esses que são o corpo de Cristo? Pode passar o próximo slide, por favor? Obrigado. Convido-os a orar por paz para com os nossos irmãos. Convido a orar pelos que perseguem, como grupos do Boko Haram. Convido-os a orar por segurança. Pensar os deslocados e refugiados como irmãos. Porque como assim deslocados e refugiados? Acnur, novamente o setor da ONU que trabalha com refugiados, eles classificam deslocados os que têm que fugir ainda dentro da fronteira dos seus países por causa de insegurança, por causa de catástrofes naturais, por causa de fome e uma série de outros contextos extremos. Tá? Então, se ainda está dentro do país, que é o que acontece na Nigéria muitas vezes, o norte é muito perseguido, então eles descem ao sul, então os deslocados são muito grandes, dentro da Nigéria ainda. Existem também os refugiados, aí sim, eles têm que procurar refúgio em outras fronteiras, em outros países. Tá? Outros pedidos também, pregação do Evangelho. É interessante que a igreja perseguida é comumente eles falarem, olhe para que sim, Deus envie missionários, a gente precisa de missionários, mas que Deus levante em nossas famílias, em nossas igrejas, homens e mulheres que amem a Deus e propaguem o Evangelho. Nós queremos fazer parte disso. Nós não queremos ser apenas espectadores, sabe, passivos ao plano e mover de Deus. Não, queremos ser praticantes, ativos nesse propagar do Evangelho. Ore sim pela conversão dos perseguidores. Ore sim pela igreja local. Ore pelos missionários estrangeiros. Ore pelos ministérios, missões e projetos missionários. Depois até mando para o pastor por PDF, aí fica mais fácil a gente compartilhar. Mas ore por essa igreja. Ore por essa igreja que, às vezes a gente pensando todo esse caos que está em volta deles, a gente pode pensar que é como se eles estivessem, se a gente pensar um corpo de Cristo real, é como se eles estivessem numa cama de hospital, sendo mantidos vivos por aparelhos que monitoram os batimentos cardíacos, a oxigenação e todo o processo de tem que estar vivo lá, mas o desfibrilador está do lado, porque se necessário, já vai ser utilizado. Não, meus irmãos. Essas igrejas, de fato, desses 13 países, e especificamente mais a gente falou hoje sobre a Nigéria, elas de fato querem estar vivas e pulsando vida por esse Evangelho, que continuamente é vivo. A boa notícia é que no primeiro século, cristãos davam suas vidas porque tinham convicção que viviam um Evangelho e amavam a Deus acima de toda circunstância. Essa história continuamente está sendo transtornada por homens e mulheres que têm transtornado esse mundo, a ponto de amar em Deus acima de tudo, acima de todas as circunstâncias. Finalizando, eu queria que a gente orasse por esses. Assim como a gente oraria pelos nossos irmãos, se de fato fossem nossos irmãos de sangue, como que eu oraria hoje? Se esses que estão distantes fossem de fato minha mãe e meu pai, se esses que estão distantes fossem de fato meus irmãos, meus filhos, como eu oraria?
creio eu que a gente oraria diferente. Creio eu que eu oraria diferente. Então, convido a gente a se colocar de pé e, de fato, levantar um clamor a esta igreja, que mesmo sofrendo, nos ensina algo maravilhoso, de em meio às lutas, proporcionar ações de graças a esse Deus. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Pai Santo e amado, nós te louvamos, Deus, te louvamos porque Tu és bom, mas Deus, nós clamamos pelos nossos irmãos da Nigéria, de tantos outros países que estão à volta, Camarões, e outros países que sofrem tanto por simples motivo de terem uma Bíblia, de buscarem a Deus, de vislumbrarem muito mais os céus do que essa terra. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque se achega a nós essas notícias e informações, mas Deus, que essas notícias e informações não fiquem apenas no contexto de notícias e informações, mas que elas gerem dentro de nós um profundo zelo pela Tua palavra, um profundo zelo pela comunhão entre os irmãos, um profundo zelo por clamar e orar, para que o Senhor cuide e guarde esses nossos irmãos. Nós não sabemos as lutas que nossos irmãos estão passando agora, nesse momento. Mas cremos num Deus que nesse momento está os guardando, está ouvindo as nossas orações e está respondendo às nossas orações. Sabe, Deus, mesmo que demorem dias, meses, anos, décadas, para que possamos receber testemunhos dessas nossas orações respondidas pelo Senhor, continuamente oraremos, continuamente clamaremos, continuamente pediremos, Deus, cuida dos nossos irmãos, cura os nossos irmãos, guarda eles, livra-os de todo mal, ensina-os a cada dia a amar os perseguidores, os que os perseguem, e Deus continua se revelando aos que os perseguem. Que o Senhor se manifeste, que o Senhor continue se manifestando. Nós te clamamos, Deus. Usa os nossos irmãos como testemunhas vivas do Teu Evangelho e da transformação que o Teu Evangelho traz. Que nos locais nesse país onde ainda existem densas trevas, que a luz de Cristo Jesus dissipe todas essas trevas. E usa-nos, Pai. Usa-nos como pequenos Cristos, onde o Senhor nos levar. O Senhor sabe que temos limitações. Eu, como missionário, a gente vai em vários lugares, mas eu não poderei ir nas ruas, nos trabalhos, falar com as pessoas que meus irmãos que estão aqui vão falar amanhã, hoje à tarde, hoje à noite. Então, Deus, que a gente tenha pleno entendimento, plena convicção de que somos chamados a uma grande comissão de propagar Teu Evangelho, amar Cristo Jesus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nos ensina, Pai, esses tão grandiosos mandamentos. Seja conosco, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Podem se sentar.